Caleidoscópio está no ar. O tema do programa de hoje são os jovens diplomatas. Aqueles que têm a possibilidade de viver viajando, conhecer novos lugares e culturas. Eles representam o país internacionalmente e defendendo os interesses do país. E como que é a formação desse profissional? Que tipo de perfil ele tem que ter? Qual que é a rotina de um diplomata? Quais são as regras que regem essa profissão? E você, já teve vontade de seguir nessa carreira? Conte aí pra gente. Você pode participar aqui do programa pelo Twitter ou Instagram, no @CaleidoscópioTV, ou pelo facebook.com/programa Caleidoscópio TV. Ou, se preferir, use o bom e velho telefone. É só ligar no 3209-0113. E fique ligado nas nossas promoções por meio das redes sociais. Quer ganhar uma lavagem ecológica para o seu carro ou moto? A empresa Aquafree é parceira aqui do Caleidoscópio e pode te dar uma, hein? Fique ligado! E para você que gosta de estar em contato com a natureza, tem par de ingressos para o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim. 2 telespectadores serão contemplados toda quarta-feira. Acesse o Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. E fique ligado que ao longo do programa você fica sabendo de mais promoções. Bom, vamos então para o nosso bate-papo de hoje, né? Vamos falar aqui sobre essa questão diplomática, sobre o trabalho desses jovens diplomatas. Para esse bate-papo, no estúdio eu recebo o Leandro Silva. Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Newton Paiva e também é palestrante. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Prazer é todo nosso, Leandro. O Roger Marinho também está aqui com a gente. Ele é secretário-geral do Miniono e estudante de Relações Internacionais da PUC Minas. Seja bem-vindo, Roger. Obrigado. Gostaria de agradecer o convite em nome de toda a equipe do Miniono. Muito bacana, aquilo tá aí, né, Miniono já batendo na porta, tá chegando. E o Daniel Teixeira, é o estudante do Colégio Santo Antônio, tá aqui com a gente hoje. Tudo bem, Daniel? Sim, Simone. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no programa. Pelo convite. Eu queria saber como é que surgiu o seu interesse pela diplomacia. Como é que ela entrou aí na sua vida? Ano passado se uniu no San Antônio, que é o colégio onde eu estudo, um grupo de simulações, certo? De pessoas que tinham esse interesse por simular, por essa questão diplomática. Então, dentro do colégio, foi seu primeiro contato. Sim, e aí, como é que foi isso, assim, seu envolvimento? Aí a gente recebeu muito incentivo destes alunos mesmo a participar da primeira simulação do San Antônio, que foi ano passado, que foi a CISAR. Você foi uma participou de uma no Santo Antônio. Isso. E participou de uma outra simulação também, né? De várias outras, pra falar a verdade. E já participou do Miniono também, que nós vamos falar sobre ele também. E esse ano também promete que você vai participar, né? Como é que é essa experiência para você? O que em termos de conhecimento, de aprendizado, o que esse tipo de experiência contribui para você? É simplesmente uma experiência, toda simulação é uma experiência de aprendizado, é uma experiência de conhecimento. A gente aprende muito, essa é a minha experiência de que a gente aprende muito a ver de outros pontos de vista, de abrir a mente para outros modos de enxergar os fatos, tanto internacionais quanto do próprio Brasil, do mundo como um todo. Acaba que esses fatos, eles ganham mais destaque. São fatos que vocês tinham contato na sala de aula ou eles aparecem em outro momento? Às vezes são, só que não necessariamente. E mesmo que eles estejam trabalhando em sala de aula ou em qualquer outro lugar, quando você entra no ambiente de simulação com um tema, esse tema é muito mais explorado do que você teria ele de outra maneira. Esse ano você vai participar do Miniono representando o Brasil, não é isso? Certo. Só que em outra língua? Conta pra gente um pouco dessa história. Esse ano eu vou participar do Miniono, vai ser no Conselho de Segurança de 2016, mas ele vai ser um comitê em francês. Eu não sei se tem isso em outras simulações, mas no Miniono a gente tem o comitê também em espanhol, inglês e francês. Eu vou participar do de francês, em que toda a interatividade entre os delegados diretores, desde os grupos do Facebook até os guias de estudos, são integralmente em francês. Qual que é o maior desafio? A habilidade aí com a outra língua ou o conteúdo? Os dois, né? Sempre o conteúdo é difícil, agora conteúdo em outra língua... Você já tinha, assim, essa relação com o francês ou teve que criar esse aprendizado também para esse momento? Já eu vim estudando francês há quase 2 anos, venho estudando francês há quase 2 anos,
Mas, de qualquer jeito, acho que vai ser tranquilo. Muito, e boa sorte, viu? Obrigado. Bom, Roger, o que essa experiência do Miniono, principalmente, pode trazer para esses jovens aí? Ele acabou de colocar o depoimento dele, assim, de certa forma. Quais são os outros aspectos que você avalia que realmente contribuem para essa experiência? Bom, para mim, nos aspectos, enquanto aluno secundarista, né, do ensino médio, bom, em primeiro lugar, eu acredito que a mídia, hoje, a gente é bombardeado o tempo todo com várias informações, diversas informações. Então, muitas vezes a gente não tem a capacidade de dar uma opinião própria sobre o assunto, porque a gente desconhece sobre esse determinado assunto que está sendo discutido. E muitas vezes também a gente tem opiniões jornalísticas ou de outras pessoas que não têm conhecimento, não sei se a palavra adequado seria próprio para usar nesse caso. Um conhecimento mais a fundo, isso, né? Não tão superficial. Isso, é um conhecimento superficial que as pessoas dão para diversos assuntos. Por exemplo, em que um conflito no Oriente Médio vai afetar a minha vida aqui no Brasil? O que um ataque terrorista na Europa é relevante para mim? Ou uma crise econômica nos Estados Unidos? Então, o Miniono, ele traz esses assuntos, como ele mesmo disse, que você consegue explorar mais a fundo quando você simula esses assuntos nos comitês, que, no caso, para quem não sabe, esse termo que a gente utiliza no Miniono de comitê, são as organizações que a gente simula, as organizações internacionais. Então, por exemplo, o Conselho de Segurança, que é um órgão da ONU, ele é um comitê. Porque o Miniono é um modelo intercolegial das Nações Unidas, né? Só para as pessoas que não conhecem um pouco. Como é que funciona? Como é que está estruturado? O que é o Miniono? Então, como você mesmo disse, o Miniono, ele simula essas organizações e é um modelo intercolegial, onde essas escolas do ensino médio, com os alunos, eles vão à PUC no feriado de outubro, né, de 12 a 15. São 4 dias, né? São 4 dias de simulação. E existe um tema que esses alunos eles debatem, cada aluno recebe um país, que ele tem que representar esse país de acordo com a política externa desse país. Então, por exemplo, eu sou a China em um determinado comitê, em uma determinada organização, então eu tenho que representar os interesses chineses dentro daquele comitê. E é aí que vem a discussão política a respeito de um tema, porque uma organização internacional, uma reunião internacional, nada mais, nada menos que um local onde esses países eles vão com interesses divergentes para negociar e chegar num resultado, numa resolução final sobre determinado problema que está sendo discutido. O Miniono é uma parceria, né, da PUC Minas com o curso de Relações Internacionais. Isso. O Miniono ele é feito em grande parte pelos alunos de Relações Internacionais do departamento de RI da PUC, e a gente tem uma parceria com o pessoal de jornalismo, que a gente tem, além desses 18 comitês, 3 em língua estrangeira, como ele mesmo disse, em francês, espanhol e inglês, a gente tem um comitê de imprensa, que é o Primal Times, que é um jornal que circula durante os dias de evento, com as notícias dos comitês, o que está sendo discutido dentro de cada comitê. Então, essa é a função do Primal. E os temas, eles são definidos previamente, né? Sim. Que aí dá tempo dos alunos se prepararem, né? Sim. Criarem esses grupos de estudos. Isso. Os temas, eles são divulgados para os alunos no primeiro semestre do ano. Então, os alunos as escolas fazem as inscrições e os alunos eles recebem as delegações que eles vão representar. Tá. Então, cada comitê tem um guia de estudos para orientar o estudo do aluno, então ele não está às cegas, né, no Miniono. Sim. Então, tem ali o estudo inicial que ele tem que ter, a noção básica, então, através daquele guia, depois ele pode extrapolar a pesquisa dele. A gente tem os dossiês, né, que são feitos pelos diretores, que são os alunos de RI que fazem o projeto. Então, por exemplo, igual enquanto aluno de RI, ano passado eu fui diretor de um comitê, que era o Acnur, que era o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, a gente estava tratando a questão dos refugiados ambientais, ali, insulares do Pacífico Asiático. Era um comitê futurista, porque ele acontecia em 2020. Então, a gente tem isso no Miniono também. Alguns comitês, eles são futuristas, porque acontece, por exemplo, 2020, 2030, 2050. Simulando então, aí situações já para esses jovens irem se contextualizando. Exatamente, né? São contextos diferentes. Então, por exemplo, a questão ambiental é diferente, a questão econômica. Então, isso tudo o diretor
junto com a equipe dele, ele cria esse contexto e passa isso pro guia de estudos, pro dossiê. Beleza. Daqui a pouco a gente continua explicando mais, porque eu queria apresentar para vocês que estão aí em casa, ó, tem uma plateia aqui, inclusive com estudantes que vão participar do Mini ONU, mas eles são estudantes do Colégio ICJ e estão aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, viu, galera? Daqui a pouco, então, eles vão também fazer perguntas para os nossos entrevistados e bater um papo, porque tem gente também que vai participar aqui do Mini ONU. Eu queria aproveitar para apresentar para você também que está aí em casa, ó, tem uma atração musical hoje muito bacana no Caleidoscópio, que é a Radium Club Rock. Estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, gente. Muitíssimo. Vamos conversar com o pessoal que está em casa para ouvir sua voz. Bruna no vocal, né, Bruna? Isso mesmo. Eu queria que você apresentasse a galera que está aí com você, por favor. Aqui na banda a gente tem o Gilson Campos na guitarra. Gilson. E o Emerson também na guitarra. Ali do outro lado a gente tem o Dudu, Eduardo no baixo e aqui na bateria o JC. No vocal, JC. Bruna. Sejam bem-vindos. E aí, essa galera toda forma a Radio Club Rock. Isso, Rádio Club Rock, isso mesmo. É porque o nome da banda, a gente dá até uma vontadezinha de falar Radium, mas é muito criativo. Depois vocês vão contar um pouco pra gente dessa história, tá? Vamos de música então agora, pra animar o nosso bate-papo aqui? O que vocês vão tocar agora? A gente vai tocar Seven Nation. Vamos lá, vamos de música. E eu sobrei. Army couldn't hold me back. They gonna rip it up, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette, and a message coming from my eyes saying leave it alone. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hound of Hell. And if I get you coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that they what you want to hear, but that's what I do. And a feeling coming from my bones, help me find a hole. Far from this opera forevermore. I'm gonna walk this road, make a sweet trip out for every boy. And I'm bleeding them, I'm bleeding them, I'm bleeding right before the Lord. Para você que está ligado no Caleidoscópio, estamos falando hoje sobre diplomacia. Mas antes de voltar ao papo, eu queria mandar um abraço para o pessoal que nos assiste em Ananindeua, no Pará. Obrigada por ficarem ligados aí e acompanharem o Caleidoscópio. Bom, e aqui no programa, além de participar do bate-papo, você também pode ganhar presentes. É isso mesmo, como as camisetas masculinas da Clé. Elas são lindas, gente. Acesse o Facebook do Caleidoscópio para saber como participar e também confira a página da Clé para conhecer os modelos.
Temos também pizza grande com refri 2 litros. Vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. E se a fome não aguentar até sexta, ligue e peça a sua bitela. Bom, agora vamos voltar então para o nosso bate-papo aqui no estúdio hoje. E, Leandro, no primeiro bloco acabou que você ficou um pouquinho caladinho, bom, né? E aí eu queria te perguntar, assim, de fato, qual que é o trabalho de um diplomata? O que faz um diplomata? Bom, na verdade existe todo um romantismo por detrás dessa palavra, né? Tem muita gente que chega, pensa que o papel do diplomata é meter um terninho bonito, caro, botar uma mala, sair viajando para o mundo inteiro. E, na verdade, 98% do serviço que o diplomata faz é em escritório. Hoje eu digo que aquela visão romântica que nós tínhamos, ela está se, vamos falar, sendo diminuída, mesmo porque nós estamos aproximando as fronteiras por questão de eras tecnológicas. Antigamente você tinha que viajar para a China, né? Teria que viajar para Sri Lanka, porque não tinha aquele contato, era por fax, por telefone, uma questão dessa. Então a presença física era uma questão mais forte naquela época. Hoje não. Hoje você pega a videoconferência, né? Estou falando aqui, já tem gente do Pará nos escutando. Sim. Da mesma forma que o mundo inteiro. Hoje você chega no Itamaraty, você tem canal de videoconferência com o mundo inteiro. E a pessoa pode ter reuniões hoje em tempo real com várias partes do Brasil e, ao mesmo tempo, nações de interesse. Então, hoje o papel mais factível que a gente tem do diplomata é fazer análise. Aí já contrapondo uma questão que o Roger já trouxe para a gente, essa necessidade que você tem que saber não só mais hoje matemática, economia, saber um pouco sobre essa questão de balança comercial, comércio exterior, religião, cultura, arte. Então, a pluralidade de temas, ela é muito grande. Ela exige, talvez, uma necessidade que uma pessoa na área da diplomacia ela consiga ter conhecimentos que vão perpassar por todas as áreas de ensino de todos os cursos. Então, ele é um pouquinho engenheiro, ele é um pouquinho advogado, ele é um pouquinho músico, ele é um pouquinho de tudo. Porque você, por exemplo, vai negociar com uma nação, né, lá fora, vão fazer os primeiros contatos internacionais, você vai negociar com a Suécia. É interessante você trazer uma conversa com o embaixador da Suécia e falar sobre de repente, o que está acontecendo sobre a arte na Suécia, quais são as bandas que estão acontecendo isso. Porque existe um quebra-gelo. Ele faz essa conexão. Sim, não dá para você chegar e falar, vamos vender 450 milhões de dólares aqui. Não, não é assim. Existe uma aproximação, tentativa de acordos bilaterais, acordos multilaterais, acordos que você vão tentar buscar o que é interessante para o nosso país e, ao mesmo tempo, seja interessante para um segundo lado. Na língua dos jovens não dá para chegar chegando. Não, né? de jeito nenhum. Tem que criar ali um Eu digo terreno. que a gente aproximou, a gente quebrou várias etapas de transições ao longo do processo, mas, ao mesmo tempo, existe todo aquele rebuscado, aquele, sabe, a formalidade, uma necessidade de você ter que usar o terno, infelizmente, que é a parte ruim do Mas né? faz parte, né? No calorzão Agora, com relação desse. à formação, que tipo de formação tem que ter um diplomata? Hoje, para fazer a prova do Instituto do Rio Branco, o concurso, não existe nenhuma questão que você tem que ser profissional de RI. Tá? Nós temos muitos advogados, temos engenheiros. O Brasil é o país do concurso, então eu acredito que se você tem uma formação, você se preparou, você estudou, você vai chegar para fazer o concurso e ser aprovado, tranquilo. O grande que um curso de Relações Internacionais, ele te dá uma visão muito mais global do que realmente quais são os seus papéis. Então, você chega com o advogado, ele vai ter uma visão muito jurídica, restrita, né? Naquela questão. Então, por exemplo, como que o advogado vai entender que uma portaria do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, ela vai fazer, de repente, um conluio com a Anvisa, com a IBAMA, e afeta nossas balança comercial e a balança de pagamento. Ou seja, a gente não pode se permitir ter apenas essa visão unicista. Então, hoje, o profissional, se ele puder fazer um curso de RI, ótimo. Mas para o governo, para fazer o concurso do Instituto Rio Branco, não há nenhuma, vamos falar, solicitação que seja. É um profissional. Roger, você é estudante, né, de Relações Internacionais, inclusive. Você percebe, assim, seria mais fácil para você ou é muito difícil? Mesmo para você que faz Relações Internacionais ou outras pessoas que têm diplomas em outras áreas, como a professora aqui acabou de colocar? Bom, como o professor disse, o curso de Relações Internacionais, ele já te dá uma... A própria grade do curso, ela já é montada de uma forma que você vai ter matérias, por exemplo, de direito internacional, de sociologia, de política, de economia. Então,
o curso já é voltado para quem tem interesse, já é uma boa base para quem quer tentar a carreira diplomática. Mas não é suficiente também, porque a prova é muito concorrida, igual eu falei anteriormente. Dos meus amigos, colegas que fazem relações internacionais, poucos querem tentar a carreira diplomática. Por quê? Assim, vamos pensar, o salário é bom, tem essa experiência aí de pensar essa coisa que o professor colocou assim, de certa forma de vaidade, da profissão ser bem bacana, você pode viajar, só a parte chata que ele colocou ali do terno, mas faz parte também. Por que que muitas pessoas ainda, muitas querem e outras nem tanto? O que está acontecendo? Olha, o que está acontecendo exatamente eu não vou saber te falar, mas muitos amigos meus, e o meu caso também, inicialmente, a gente quer primeiro ter uma experiência no mercado de trabalho, adquirir experiência de trabalhar em empresa privada, ou então até mesmo em cargos mais baixos no governo, no Estado. Professor, seria porque a prova é muito difícil, é muito concorrido, o grau de dificuldade? Sim, eu vejo, por exemplo, com alguns alunos que eu conheço, têm que se dedicar praticamente de 3 a 5 anos. E quando eu estou dizendo dedicar, é realmente dedicar, ou seja, para você passar numa prova do Instituto Rio Branco, você não pode trabalhar, vamos falar assim, concurseiro part-time, né? Ou seja, você vai ficar lá trabalhando parte dos dias, chega de noite, aproveita o seu tempo livre, final de semana vai estudar. Não dá. Então, vamos pensar de uma forma vamos falar muito linear esse pensamento. 5 anos sem receber salário. Numa possibilidade de você ser aprovado em 3, 5 anos. Depois que você está aprovado, tudo bem, nós temos todo um processo de trainee, aquela questão, você recebe um dinheiro. Mas hoje um aluno passa 4 anos, em média, e ele vai ficar mais 5 anos sem perceber um salário. Muitos dos alunos têm muito medo de, na hora que se arriscar nesse concurso do Instituto Rio Branco, ele fica fora do mercado. Porque da mesma forma que você está no mercado, as matrizes do curso elas vão se alterando ao longo do que nós estamos vendo de mudança. A gente tem que fazer essa alteração. Não existe uma matriz rígida. Então, o aluno ficou 3 anos, não conseguiu passar. Na hora que ele volta, você já tem pessoas que já estão saindo no mercado, às vezes com muito mais preparo profissional de mercado do que ele. Então, hoje a pessoa faz esse cálculo. Poxa, paguei uma mensalidade, eu fiquei estudando. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu ficar competindo por uma vaga com mais 150 pessoas? Tudo isso colocando na balança, isso, né? Exato, pesa. Acaba que, como o Roger está falando, não é um fator apenas, é uma somatização de várias variáveis. Sim. E acaba que hoje ficar sem trabalhar é complicado. Temos gente na plateia, né, que tem interesse em ser diplomata. Seu nome? Meu nome é Henrique. Henrique, você está em qual série, Henrique? 2º ano do ensino médio. 2º ano. Você pensou em ser diplomata em algum momento na sua vida? Pensei, e inclusive eu tenho uma pergunta para fazer ao André, sobre a questão se as indicações são políticas ou são técnicas. Eu gostaria de saber quem é o atual ministro das Relações Exteriores do Brasil. Tá, na verdade, é uma questão que vai haver muito com o que nós estávamos conversando mais cedo, antes no intervalo, a gente sempre nesse conversa. Né? Mas, infelizmente, ao longo dos últimos 12 anos, especialmente mais factível no governo Lula e Dilma, as indicações das grandes embaixadas, ou seja, é onde que a gente estuda para tentar chegar. Não é desfazendo e menosprezando países de menor porte, mas uma pessoa quer chegar ao ponto de ser embaixador do Brasil em Nova York, em Washington, Paris, Londres, Itália. Pô, todo mundo quer ir para um local bacana, né? É aquela velha história, eu brinco muito com meus alunos, aquela velha história do Dança com Lobos, né? Que o cara pegou lá o Kevin Costner e mandou ele lá para onde que não existia ninguém. Tudo bem, você é general aí, tá? Mas sou general de ninguém. Né? Então, essa questão que está acontecendo da indicação política, ela tem afetado muito também isso. Porque de uma hora para outra você começa a dizer para o mercado e para os profissionais de relações internacionais, aqueles que querem passar no RB, que você pode sim alcançar o status máximo de embaixador. Mas dependendo para onde você quer ir, você não vai ter essa possibilidade, porque passou a se tornar mais um outro cargo de negociação. E a partir do momento que ele passa nessa prova, por exemplo, ele fica um período no Brasil e depois vai para o exterior? Estudando, sim, ele começa a receber um salário, não é ruim o salário que recebe,
E ele vai começar, na verdade, a ser lapidado, né? O Roger gostou, adorei um termo que ele usou, uma lavagem cerebral. Existe isso sim, né? Existe essa questão de uma lavagem cerebral, porque você tem que pegar uma pessoa que vem com uma bagagem histórica de vida, com uma série de ideologias, você tem que lembrar, meu amigo, você a partir de agora faz parte do quadro dos profissionais do Itamaraty. Isso aqui é o nosso grande objetivo. Nós temos interesses de manter a soberania, da segurança, da defesa, da econômicos, comercial, e você recebe isso. Depois que você passa por esse treinamento, você começa a despachar os caras lá para onde o Kevin Costa, né, foi. Tá? Para que isso? Para ele pegar exatamente essa bagagem. Porque um grande problema que nós temos, por exemplo, talvez críticas, talvez dos cursos brasileiros de forma geral, é que você é muito teórico. E para você atuar nessa área, a teoria ela te dá uma bagagem, ela vai te dar uma força. Mas a prática é que lapida a experiência do embaixador de só olhar e o momento de levantar de uma mesa e falar assim, não. Sim. Vamos continuar esse papo daqui a pouquinho. Eu preciso dar uma pausa para a gente ir para a música. Então, vamos aqui para quem representa realmente a nossa cultura mundial através da música, né? Já que temos os diplomatas lá representando o país, a banda então representa com a música. Vamos lá, o que vocês vão tocar agora pra gente? A gente fez uma versão da música Bad Romance, da Lady Gaga. Opa, coisa boa. Vamos lá então. Deixa eu ir com vocês. Your bad romance, rah rah, rama, gaga, ooh la la. What's your bad romance? I wanna ugly, I want you to see. I wanna everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. I wanna drama the juice of your hair. I wanna let it sit and kiss innocent. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want a bad romance. I wanna love and I wanna revenge you and me. You're on a bad romance. I wanna love and all your love is revenge you and me. O Caleidoscópio está de volta ao vivo e tem promoção para você que está ligado aqui com a gente. Vá ao site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Concorra a um par de ingressos para o cinema. É a promoção Cinearte. Participe também do papo aqui no estúdio. Você já teve vontade de ser diplomata? Ou já imaginou assim representar o Brasil lá fora? O que você acha dessa experiência? Conta pra gente pelo Twitter, Facebook ou telefone. Tô esperando, hein? Bom, voltando aqui ao nosso bate-papo, Leandro, qual que é a sua avaliação sobre o Brasil hoje na questão diplomática? Ixi. Há pouco tempo, inclusive, tivemos uma declaração, cabeça, né? Do Brasil como um anão diplomático. O que você acha, assim? Não, na verdade, sim. Vamos falar que nesse último ano eu tenho sido muito procurado exatamente por questões que têm sido questionadas. Muita gente fala que nós somos um anão diplomático. Na verdade, nós não somos. O Brasil tem ele tem uma posição econômica, uma posição de palavra mundial muito grande. Infelizmente, algumas ações políticas de nosso governo é que tem nos afetado perante as grandes nações. Então, eu acredito que o Brasil, se fizermos o estudo dos últimos 50 anos do nosso país, o Brasil sempre andou muito igual o mineiro, em cima do muro, tranquilo, sabendo o momento certo de beliscar, vai aquela questão toda. Infelizmente, talvez o eu ideológico, ele vem aparecendo nos últimos 12 anos muito forte. Eu não gosto do demônio norte-americano. Gente, eu não quero saber a questão se é
os Estados Unidos ele é ruim ou mal. Eu quero saber o que eu posso aferir de questões positivas para a nossa nação. Sim. Então, não tem como eu ficar dizendo que Minas Gerais é um grande estado. Sim, é. Mas nós dependemos de todo o Brasil e o Brasil depende de todo o comércio internacional. Se nós não conseguirmos exportar, por exemplo, os nossos produtos, nós vamos perder empregos aqui. Nós vamos ter fábricas fechando, nós vamos ter uma demissão, férias coletivas. Nós estamos vendo isso nos últimos 6 meses. Não sei se os alunos têm acompanhado isso dentro da sala de aula. A nossa balança comercial está ridícula. Isso é ridículo. Um país que possui uma cultura de commodity, infelizmente, a minha grande crítica enquanto profissional, de nós estarmos vendendo, por exemplo, vou dar um dado para vocês, talvez vocês não sabem. Vou deixar o Roger está proibido de responder. Né? Mas qual é o maior país exportador de café embalado a vácuo do mundo? Ih, pergunta aí de vestibular, de Enem, de tudo, hein? Bolívia? Não, Bolívia. Não, Brasil é o maior exportador de café. A Alemanha, que não tem um pé sequer de café plantado, é o maior exportador de café embalado a vácuo do mundo. Ele compra da gente o café em grão in natura, vai lá, processa e vende por 7, 8, 10 vezes o valor. Então, essa pergunta, quando me fala, por isso que eu cocei a cabeça, porque não tem como eu deixar... muitas questões. Muito, e não tem como eu deixar de me posicionar. Se eu fizer uma análise, tem gente que fala, você é anti-PT. Não, não tem anti-PT, eu faço análise do que é nação, do que é Brasil. Agora, o diplomata, por exemplo, ele trabalha com outros profissionais? Ele tem que trabalhar com outros profissionais. Eu estive com meus alunos em Brasília nos últimos 20 dias, nós visitamos o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio e o SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, e a gente estava conversando, perguntando aqui antigamente, quando a gente fala antigamente, 7, 8, 10 anos atrás, eram apenas profissionais, focados na área de comércio exterior. E eles estão absorvendo profissionais na área de RI e estavam me dizendo que muita gente que é ligada ao Itamaraty estavam sendo vinculados ao MD, que é o SESEX, porque eles precisavam de enxergar algumas questões políticas, algumas questões que não eram técnicas, para eles poderem, de repente, determinar para onde que nós estamos indo. Tá? Então, hoje, nós somos anão? Não. Mas nós temos comportado enquanto anão? Sim. Eu queria só colocar também um asterisco aqui no programa, que a gente está falando muito Itamaraty, e é sempre algo muito das relações internacionais, né? O Itamaraty, todas as vezes quando a gente fala Itamaraty, está relacionado ao Ministério das Relações Exteriores. Exatamente. Né? Porque às vezes muita gente confunde e tal, então sempre é essa relação do termo. Vamos então ouvir os jovens? Tem pergunta aí na plateia, não tem? André, mais uma vez, Temos ele de novo. Eu gostaria de saber... Henrique, de novo para o Leandro, não é isso? Leandro, eu gostaria de saber, já que você estava entrando nesse raciocínio, qual que é a sua opinião sobre o papel do Brasil na América do Sul e sobre a política que ele age em relação aos seus supostos vizinhos bolivarianos? Olha, na verdade, o papel, vou botar um adjetivo forte, ridículo. Né? Para você ter ideia, nós somos o maior produtor de tudo, nós temos uma grande nação dentro do Mercosul, a gente deixa que uma Argentina venha nos afrontar. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, a nossa indústria de calçado mineira, ela está simplesmente parada, porque mesmo a gente estando alicerçado por leis, acordos bilaterais, como por exemplo o Mercosul, nós não podemos exportar para a Argentina, porque a Argentina fechou a porta para a gente. A Argentina está nessa situação complicada também, então, e a gente tem que entender. Eu entendo o seguinte, eu posso gostar muito, vou dar um exemplo fácil aqui em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético. Eu posso ser cruzeirense e gostar muito do cruzeirense, mas eu tenho que entender que quando eu estou no mercado, eu tenho que entender que Minas Gerais é Cruzeiro, Atlético e América. Sim. E Tuiutaba, aquela questão toda. Deixa o América esquecido, não. Não, de jeito nenhum, você ganhou 15 pontos. Mas, exatamente. Ou seja, eu preciso de enxergar, é isso que nós estamos afetando. Nós estamos dando dinheiro demais, nós estamos perdendo coisas demais. E começa aquela velha história de que nós somos um gigante e estamos tomando tapa para tudo quanto é lado de pequenos. Não concordo. Vamos então para mais uma pergunta ali. Tem um jovem ali. Seu nome? Gustavo. Gustavo? Isso. Você está em qual ano, Gustavo? Estou no 3º ano. Você vai participar do Miniono? Vou. E qual que é o seu país que você vai representar? República Democrática do Congo. Ixi, e aí, como é que tá? Estamos há poucos dias da Miniono. Como é que tá essa preparação? Tá chegando. Inclusive... Tá bem preparado? Bom,
Acho Espero que sim, que sim, né? só dá pra saber na hora. Tá certo, olha lá, o Roger tá falando, espero que sim. Inclusive... Depois você dá notícia pra gente, hein? Qual que é a sua pergunta? Isso sobre essa parte ali da África, do Oriente Médio, né? Tá tendo agora um crescimento muito grande do poderio militar do Estado Islâmico. E enquanto os Estados Unidos adotam uma postura extremamente militar e o Brasil tenta conversar, assim, né? O que seria completamente contraditório, né? Conversar com alguém que está dando tiro para qualquer lado, né? Eles são extremamente, né? Assim, rígidos com isso. Vamos para a pergunta. O que você acha desse absurdo do Brasil tentar conversar com eles? É aquilo que eu estava falando desde antes. Porque assim... Vamos tentar conversar, gente. Na verdade, o primeiro assim, passo é mais esse. outra vez apareceu a voz de um governo quando se misturou com o Estado. Né? Eu entendo, por exemplo, muita gente critica os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, na primeira vez que ele tentou não entrar militarmente, foi quando nós tivemos um crescimento exacerbado desse poder do Oriente Médio. Entenda o seguinte, não só o Oriente Médio, a própria África, muita gente fala muito do Oriente. Mas a própria África, nós temos lá pessoas morrendo todos os dias por causa agora da ebola. Né? Nós temos tribo matando outras tribos, ou seja, uma situação toda e ninguém se preocupa muito com lá, porque quer queira ou não, é um barril de pólvora. Uhum. Se a gente vai olhar como é que a África foi dividida, nós vamos voltar lá para a época da guerra, como é que foi feita, a divisão não respeitava questões tribais. A própria imposição de Israel em cima do Estado palestino, inevitavelmente, nós vamos entrar, aquilo ali vai ser uma questão muito, muito polêmica e complicada. O que me preocupa é o governo brasileiro, o Estado brasileiro representado pelo seu governo atual, ir à ONU e dizer que nós temos que negociar com terrorista. Seria a mesma coisa que eu pedir para vocês irem negociar com traficante. Tá aí, então, a dica e a opinião do professor. Vamos de música, então, gente? Ó, a banda aqui que tá fazendo esse som legal aqui hoje no Caleidoscópio é a Rádio Club Rock. Vocês estão curtindo, né, esse bate-papo aqui? Bastante. Vocês viram que a galera tá bem antenada, não é? Vamos de música, então, para dar uma relaxada? Vamos. O que vocês vão tocar agora pra gente? Rock and roll. Opa, vamos lá. Vamos. I saw he dancing there by the record machine. I knew he must have been about 17. The beat was going strong. Play my favorite song. And I can tell that would belong to Here's With Me, yeah, me. And I can tell that would belong to Here's With Me, yeah, me. Singing I love rock and roll. Put it out of time in a jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. So I got up and asked his name. But that don't matter, his sake, 'cause it's all the same. Say, can I take you home where we can be alone? Next we're moving on, Here's With Me, yeah, me. And next we're moving on, Here's With Me, yeah, me. So yeah, I love rock and roll. So put it out of time in a jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. Wow! Can I take you home where we can be alone? Next we're moving on, Here's With Me, yeah, me. And I'll be moving on, that's an old song, yeah, with me. Singing I love rock and roll. So put it on a time in a jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take a time and dance with I love rock and roll. So put it on a time.
Caleidoscópio está de volta ao vivo com transmissão simultânea pela TV Horizonte e PUC TV. Estou aqui com o meu mate-couro geladinho, a plateia também toda aqui curtindo um mate-couro. E a discussão daqui hoje é sobre jovens diplomatas, mas nós vamos dar um tempo nesse assunto para dar um recado importante para você. É a campanha Faço Parte, venha fazer parte dela também. Ela é responsável pela construção da Catedral Cristo Rei, que terá uma praça especialmente dedicada à família. Espaço de celebrações, encontros e de sociabilidade também. A previsão é que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte deste importante projeto. Entre em contato pelo site ou telefone que aparecem aí na sua tela. Bom, vamos então caminhando aqui para as nossas considerações, né, Roger? Mais de 1.000 estudantes de escolas, né, de ensino médio de todo o Brasil participam normalmente do Miniono. Qual que é a grande contribuição para estes jovens diretamente? Bom, para mim, sempre perguntam qual que é realmente o ganho do jovem, né? O que eu vou ficar fazendo lá na PUC, numa sala, discutindo 3 dias um determinado tema. 4 dias, né? 4, porque tem a abertura e depois tem os 3 dias de simulação. Bom, para mim eu falo que além do ganho do aluno conseguir a prática de discursar, construção de um argumento rápido, porque ali você está debatendo, alguém que fala alguma coisa, você precisa rebater rápido. Tem um ganho da questão política. E eu falo assim, a política não é só você votar, ir lá no dia da eleição votar, ou ser cidadão, essa coisa toda. Para mim, a política, ela é inerente às relações sociais que a gente tem. Então, eu estou sendo político quando eu estou lá conversando com meu pai, que horas que eu vou chegar da festa, ele quer que eu chegue no determinado horário, eu quero chegar a outro. Um filme, eu quero ver esse filme e a pessoa com quem está me acompanhando quer ver outro filme. Então é isso, você impor a sua vontade, você saber barganhar, você ceder em determinados pontos. Isso é um ganho que o Miniono também traz para esse aluno de ensino médio, que eu acho muito bacana. Muito legal. No início do programa você falou também do envolvimento de jornalistas, né, relações internacionais. Rapidinho, só para a gente fechar, e até psicólogos também, né? Os psicólogos ajudam muito nessa questão dos meninos, assim, do emocional, não é mesmo? Isso, porque às vezes os meninos, eles ficam muito exacerbados no dia, sabe? Muito ansiosos, né? Afinal de contas, foi um longo período de preparação. Um longo período. Às vezes é uma simulação e os meninos estão levando isso muito a ferro e fogo, aí desespera, fica descontrolado, aí a gente tem um apoio psicológico para eles. É isso mesmo, Daniel? Tem esse desespero, assim, essa ânsia? Tem muita gente que leva, que nem falou, muito a sério e acaba se exaltando, digamos assim, durante a simulação, durante o andamento do comitê. Mas sempre tem todo aquele incentivo, todo aquele apoio da mesa, dos próprios delegados entre si, que apesar de ser um clima de muita seriedade, já de ser realmente como se fosse um ambiente diplomático, é um clima bem descontraído no sentido de é um clima amigável. Sim. Agora você que já se envolveu, inclusive em outros processos, não só no Miniono, você tem vontade de seguir nessa área aí da diplomacia? Para ser bem sincero, sim, às vezes não tem como não ter vontade, porque é único, sabe? Eu imagino que essa carreira diplomática seja uma carreira que não dá para comparar com qualquer outro tipo. É algo não só para o ganho pessoal, mas sim as experiências que você pode passar e fazer outras pessoas passarem é simplesmente diferente. Muito legal. Bom, para a gente encerrar, Leandro, qual que é a sua dica para esses estudantes que pensam um dia serem, né, diplomatas, que pensam seguir essa carreira? Rapidinho. Estudar muito. Acho que a primeira questão que eu brinco que para uma pessoa que queira realmente chegar no ápice de relações internacionais, se tornar um embaixador futuro, sair desta política de salário mínimo de sala de aula. O aluno vai ficar vivendo 60, 61, ele tem que entender que vai concorrer com pessoas que estão aí com 100 pontos, o melhor dos melhores, então... que o mercado é competitivo. Exato. Entender que ele está entrando no mercado onde somente os melhores sobrevivem. Beleza. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Plateia, muito obrigada, viu? Para os que vão participar aí do Miniono, boa sorte, viu? Muito legal vocês participarem aí dessa iniciativa tão bacana. E voltem sempre, viu? O Caleidoscópio, a casa é nossa.
Wanda, muitíssimo obrigada, viu? Queria agradecer muito a Rádio Club Rock, que está aqui com a gente. Eles têm evento, ó, vocês curtiram esse som daqui hoje? Pois é, dá para você curtir ao vivo no dia 31, às 10 horas da noite, na Avenida Silviano Brandão, 1891, no V8 Garage, não é isso? É, a gente mudou a data, vai ser dia 8 do mês que vem, se a galera quiser curtir. E então nossa fica agenda ligado, dia tá 8 de novembro. Também. Isso. Certinho? Beleza, então dia 8 de novembro, a galera que quiser, o endereço é o mesmo local também? Isso. Certinho? Então tá bom, vamos de música então. Queria agradecer muito, mais uma vez, a presença de vocês aqui. Voltem sempre. Valeu demais. Obrigada. E voltem sempre. O que nós vamos tocar agora aí? Agora a gente vai de Rock and Roll do Led Zeppelin. Aê, vamos lá. E eu te espero sexta, hein? Tchau.